Agora, o torcedor brasileiro, e até uma parte da mídia, fica acreditando que nós temos que encontrar Pelés. Toda hora nós temos que encontrar o Pelé. O Pelé da hora é o Hendrick. Sim. Só se fala, ninguém fala Hendrick, fala assim, a joia Hendrick. Como se amanhã ele fosse driblar 5, né? Fosse driblar 5 e resolver o problema do ataque da seleção brasileira. E aí as pessoas nessa última semana, que o Brasil fez o último amistoso antes da estreia da Copa América, as pessoas estavam desesperadas para ver os 3 jogarem juntos. O ataque do Real Madrid, né? Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick. Como se de um momento para o outro todos os problemas fossem resolvidos e eles soubessem como jogar juntos, como ocupar espaço e como fazer gols, né? Mas eu acho que tem um cuidado que precisa ter com o Hendrick e que talvez não seja suficiente. Vamos pensar o seguinte. Eu entendi perfeitamente o Dorival não escalar o Hendrick contra os Estados Unidos. Entendi. Ele está preocupado com as comparações, que ele chama de comparações. A gente trabalha com informação, Tramontina, a gente é jornalista. Quando você diz que o Hendrick é o segundo jogador na história do Brasil que antes de completar a maioridade fez 3 gols pela seleção e que o primeiro é Pelé, isso não é exatamente uma comparação. São 2 informações paralelas. Sim. Informação certa para um jornalista é inegociável. Se a informação estiver errada, a gente tem que corrigir. Sim. Mas a informação está certa, ela é inegociável. É um fato. É um fato. Não é uma comparação. Sim. Não é uma comparação. O Pelé foi o primeiro jogador da história da seleção a fazer 3 gols com a camisa amarela antes da maioridade. O segundo é o Hendrick. Isso significa que o Hendrick vai ser maior que o Pelé? Ninguém falou isso. Nós estamos colocando 2 informações paralelas. Quando se coloca essas 2 informações paralelas, o Hendrick fala com razão e o Dorival diz, com alguma razão, não se pode comparar. Bom, ninguém está comparando, não se está comparando. Ao colocar 2 informações paralelas, não se está comparando. Se está dando 2 informações. São 2 informações exatas, certas, que correm paralelamente. Ninguém está fazendo isso. Uhum. Mas ok, eu entendo a preocupação dele. Então ele tira o Hendrick do jogo. Se o Hendrick entrasse no último minuto do jogo contra os Estados Unidos e fizesse o gol, ia ser melhor ou pior? Que sinuca, hein? Porque assim, cara, eu vou proteger o cara, eu vou botar o cara no banco de reservas. Ele vai entrar no final do jogo e vai fazer o gol da vitória. Não aconteceu, mas e se acontecesse? Era melhor ou pior? Ele ia fazer o 4º gol dele pela seleção. Bom, não aconteceu. Ok. Tem coisas que não adianta você proteger. É o dia. Neste dia, o Hendrick está sendo visto de uma maneira como uma esperança de um país sem esperança. O que eu posso fazer? Eu queria que o país tivesse esperança o tempo inteiro, que o futebol não fosse tão importante. Que importante fosse o cara ter um emprego, que a bolsa não caísse, que o dólar não subisse, que a economia crescesse, que a gente tivesse geração de emprego. Mas para muita gente é a música do Moraes Moreira, quando o Zico foi embora, que eu acho um verso lindo. Agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me sentia um vencedor? Uhum. É o Hendrick hoje. Agora, o Hendrick, você protege o Hendrick, perfeito. Mas você tem que proteger a seleção brasileira. A seleção tem que se montar de uma maneira a ser um grande time. O que não vai acontecer em 4 jogos. Vai acontecer em 4 anos. E pode ser um grande time. Pode ser campeão do mundo daqui a 2 anos. Mas é um processo de montagem da equipe. Você acha que existe possibilidade desse trio jogar junto numa Copa do Mundo? Acho que possível. É viável isso? Acho que é viável. É viável encontrar um jeito desse trio estar junto? Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um livro chamado 5 Estrelas, que quando eu escrevi 5 Estrelas e sugeri, a partir do título do livro, o livro tinha o título 5 Estrelas por causa da 5ª estrela, que eram os 20 anos da conquista do Penta. Mas à medida em que eu fui escrevendo o livro, eu fui entendendo que as 5 estrelas não era a 5ª estrela.
As 5 estrelas eram Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. O Brasil foi campeão do mundo com 5 estrelas. Você sabe que tem um cara em Manaus que nasceu em 70 com o nome de Tosperi Cagerja. Marcelo Duarte fez essa matéria. Porque o pai dele quis homenagear Carlos Alberto, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Então ele deu a primeira sílaba de cada nome. E ele se chama Tosperi Cagerja, que é Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho. Tosperi Cagerja. E a seleção de 2002 foi campeã do mundo graças às 5 estrelas. A montagem de um time a partir de 5 estrelas. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Um ano antes da seleção ser campeã do mundo, menos de um ano antes, quando o Brasil perdeu para Honduras, nós estamos aqui perto da Avenida Luiz Carlos Berrini, na zona sul de São Paulo, e eu vim almoçar num restaurante aqui e estava ouvindo a Rádio Jovem Pan na época. E o Carlos Alberto Torres dando uma entrevista dizendo que o futebol brasileiro tinha acabado quando perdeu para Honduras. O futebol brasileiro acabou tantas vezes, Tramontina. Verdade. E é incrível que ele continua vivo. E não foi na época da Copa do Mundo de 2002 que o Brasil foi muito mal nas eliminatórias? Nas eliminatórias. O Filipão pegou o time pendurado ali com risco de não entrar na Copa do Mundo. E aí ele assumiu perdendo para o Uruguai no dia 1º de julho de 2001. Perdeu para o Uruguai 1-0 em Montevidéu. E aí ele foi para a Copa América. Ele perdeu para o México, ganhou do Paraguai e do Peru, classificou-se para as quartas de final e nas quartas de final, em Manizales, perdeu para Honduras. E naquele dia, eu almoçava aqui do lado, ouvindo a Rádio Jovem Pan, e o futebol brasileiro tinha acabado. Mais uma vez tinha acabado. O futebol brasileiro. Acabou o futebol brasileiro. E um ano depois, no dia 30 de junho, o Filipão assumiu, dia 1º de julho, ele estreou. Dia 30 de junho de 2002, 364 dias depois, ele foi campeão do mundo. Que coisa, hein, cara? E o Brasil tinha acabado. O futebol brasileiro tinha acabado um ano antes. Cara, se a gente fosse médico, nós jornalistas esportivos, a gente tinha matado tanto doente... Porque se você diagnostica errado, você mata o doente. É verdade. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.